Saudações, professor Luiz Antônio aqui do CPTEC, tudo bem? Sistemas de equações do primeiro grau. Você sabe resolver um sistema de equação do primeiro grau? Você sabe o que é um sistema? Você sabe quais são os três métodos utilizados para você resolver um sistema de equações do primeiro grau? Não? Então nessa aula eu vou abordar esse assunto. Se esse assunto for do seu interesse, fica com a gente até o final que você vai gostar. Então, resolver um sistema de equações do primeiro grau é encontrar os valores das incógnitas que aparecem no nosso sistema. Então, nesse sistema aqui, por exemplo, as incógnitas, chamadas também por alguns professores de variáveis, não é? As incógnitas são os valores x e y, tá? Mas pode aparecer incógnitas também com outras letras, A e B, P e Q, R e S, isso aí depende muito do problema, depende muito da banca que vai elaborar a prova para você. Então, resolver um sistema é você encontrar os valores dessas incógnitas aí, ó, x e y, que satisfaçam as duas equações simultaneamente. Esse sistema aqui dá para resolver ele até por de cabeça, até mentalmente, né? Porque é muito tranquilo você encontrar dois valores que somados é igual a 5 e subtraídos é igual a 1, não é? É só você pensar aqui, ó, no 3 e no 2. Observa aqui, ó, 3 mais 2, isso dá 5. E 3 menos 2, isso dá 1. Tá vendo? Portanto, o x, ele vale 3 e o y, ele vale 2. Mas é claro que nem sempre você vai ter essa facilidade para fazer mentalmente, para fazer de cabeça. Então existem os métodos para você resolver sistema de equação do primeiro grau. São três. Temos o método da substituição, temos o método da adição e temos o método da comparação. Então, esses três métodos aqui são os métodos utilizados para resolver sistemas de equações do primeiro grau. Luiz, quando é que eu vou usar o da substituição? Quando é que eu vou usar o da adição? E quando é que eu vou usar o da comparação? Isso aí depende muito da questão, depende muito do sistema que vai aparecer na tua prova. Em alguns casos, é melhor utilizar o da substituição, em outros é melhor utilizar o da adição e outros é melhor utilizar o da comparação. Eu vou repetir esse sistema aqui para vocês, para a gente resolver pelos três métodos, tá? Ó, x mais y igual a 5 e x menos y é igual a 1. Tá aqui. Primeiro, eu vou utilizar o método da substituição. O método da substituição consiste em você isolar uma das duas variáveis em alguma equação e substituir na segunda. Luiz, como assim? Não entendi. Por exemplo, essa segunda equação aqui, ó, x menos y igual a 1, se eu isolar o x no primeiro membro da equação, se eu escrever o x sozinho, ele vai ficar assim, ó, x igual a 1 mais y. Tá vendo? O que foi feito aqui? Eu peguei esse y que estava negativo no primeiro membro e mandei ele para o segundo membro. Aí ele foi positivo, tá certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x que está aqui, que é 1 mais y, e vou substituir lá na primeira equação. Aqui, ó, no lugar de x aqui, eu vou colocar exatamente isso, ó, 1 mais y. Então, nós vamos ficar com a seguinte configuração, ó, 1 mais y é igual a 5. Observou isso? Conseguiu perceber? Aqui, ó, 1 mais y. Quem é esse 1 mais y? É exatamente o x que estava aqui, ó. Então, eu substituí ele aqui, ó. Tá bom? Com isso, observe que a incógnita x ela sumiu. Então, nós vamos resolver agora essa equação do primeiro grau aqui na incógnita y. 1 mais 2y igual a 5. Esse 1 que está de um lado positivo vai aparecer do outro lado negativo, tá bom? Esse 1 aqui, ó.
Ele está no primeiro membro da igualdade, ele está do lado esquerdo. Ele vai lá para o segundo membro, vai lá para o outro lado, só que ele vai negativo. Então, nós vamos ficar com 2y igual a 5 menos 1, que é igual a 4. Então, y vai ser 4 dividido para 2. Finalmente, y é igual a 2. Nós já sabíamos que o y é igual a 2, não é? E agora, Luiz, para achar o valor de x? Para achar o valor de x, nós vamos substituir aqui, ó. X não é 1 mais y? Então, x é 1 mais 2. Logo, x é igual a 3. Com isso, nós encontramos a solução, o conjunto de solução, que pode ser escrito dessa forma, ó. 3, 2, porque é um par ordenado, tá bom? Então, o x, ele vale 3 e o y, ele vale 2. Então, esse é o método chamado método da substituição, onde você substitui uma equação na outra. Em uma equação você isola uma incógnita, como eu fiz aqui com o x, depois eu peguei esse x e substituí na equação 1, substituí aqui. O segundo método que eu vou mostrar para vocês é o método da adição, que para esse sistema aí é bem tranquilo. Vou até repetir o sistema, ó. X mais y é igual a 5 e x menos y é igual a 1. Então, vamos resolver agora pelo método da adição. O método da adição consiste em você somar as duas equações com o intuito de eliminar uma incógnita. Então, observe que se eu somar as duas equações membro a membro, uma incógnita será eliminada. Lembra que eu falei que para esse sistema aí, o método da adição é muito eficiente? Observa, se eu somar aqui, ó, todo mundo do lado direito, 5 mais 1, isso dá 6. Se eu somar aqui, ó, x mais x, isso vai dar 2x. E quando você somar mais y menos y, eles são simétricos, então ele corta. Então, observou que uma incógnita foi eliminada? Só ficou a incógnita x. E agora o que a gente faz? A gente passa esse 2 para o outro lado dividindo, porque ele estava aqui multiplicando. Tá vendo? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. E com isso, eu encontro o valor de x, que é 3, que nós já sabíamos, né? Para encontrar o valor de y, basta você pegar esse 3 aqui, que é o valor de x, e substituir em qualquer uma das duas igualdades. Pode ser na equação de cima, na equação 1, ou pode ser na equação 2 aqui. Eu vou pegar a equação 1. A equação 1, ela é x mais y igual a 5. Então, ela é 3 mais y é igual a 5, porque o x é 3. E agora, esse 3 está de um lado positivo, vai aparecer do outro lado negativo. Vamos encontrar y igual a 2. Então, acabou aí, ó, a nossa questão. Então, encontrei o conjunto solução, que pode ser assim representado por um par ordenado 3, 2, assim como na primeira solução. O próximo método é o método da comparação. O método da comparação consiste, como o próprio nome já está dizendo, em comparar as duas equações. E como funciona isso? Bom, eu vou pegar nas duas equações e vou isolar uma incógnita. Por exemplo, na primeira equação, vou isolar a incógnita x. Então, vou ficar com x igual a 5 menos y. O que você fez, Luiz? Eu peguei esse y que estava de um lado positivo e mandei ele para o outro lado. Ele foi negativo, ele apareceu aqui, ó, negativo. E vou fazer o mesmo procedimento na equação 2. Vou isolar o x, então vou ficar com x igual a 1 mais y. Luiz, o que você fez? Eu peguei o y que estava negativo desse lado, estava negativo no primeiro membro e mandei ele para o segundo membro, ele foi positivo, está aqui. Agora observe que x é igual a 5 menos y e, ao mesmo tempo, x é igual a 1 mais y.
Portanto, eu posso escrever sem medo de errar que 5 menos y é igual a 1 mais y. Tá vendo? Esse é o método da comparação, porque nós estamos comparando duas grandezas. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. É uma equação do primeiro grau na incógnita y. Então, basta resolver essa equação do primeiro grau. Então, ó, quem tem y para um lado e quem não tem y para o outro. Então, vamos ficar com 4 igual a 2y. Na outra linha, esse 2 que estava de um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Chego à conclusão que o y é igual a 2. Se o y é 2, eu pego esse y e vou substituir em qualquer uma das duas equações que aqui estão. Pode ser aqui ou pode ser na outra. Tá vendo? Eu vou substituir aqui, ó. Então, vou ficar com x igual a 5 menos 2, x é igual a 3. Acabou. Resolvi a minha questão e encontrei nos 3 métodos a mesma solução. Você tem que encontrar a mesma solução nos 3 métodos. Conjunto solução do nosso sistema x3 e y2. Então, espero que tenha sido de grande valor essa aula de sistemas de equações do primeiro grau para você. Pega a lista de exercícios que está aqui na descrição do vídeo, imprima a lista, exercite. O segredo é esse, você só vai melhorar se você praticar. Você tem que praticar e praticar muito, senão você vai ficar com aquela falsa impressão de que você aprendeu se você só assistiu essa aula, tá legal? Matemática se estuda praticando, escrevendo, assim como qualquer outra disciplina, não é só matemática, beleza? Então, se esse vídeo foi legal para você, dá um like aí no nosso vídeo, compartilha esse conteúdo com pessoas que têm interesse nesse assunto, um primo seu, um colega, um tio, e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Grande abraço e até a próxima aula.